de Hormuz até a sua casa. O custo real da energia. Parece uma distância enorme, né? E é. Mas hoje a gente vai entender como um problema lá do outro lado do mundo pode fazer a conta de luz aqui no Brasil ficar bem mais salgada. Acredite, a conexão é muito mais direta do que parece. Tudo começa aqui, ó, nesse lugar chamado Estreito de Hormuz. Pensa numa avenida, mas uma avenida super importante, por onde passa simplesmente 1/5 de todo o petróleo e gás natural do mundo que é transportado por navio. É tipo a principal artéria do coração da energia global. Qualquer coisinha que acontece ali, o mundo inteiro sente na hora. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Tá, mas o que um conflito a 12 mil quilômetros de distância tem a ver com a conta de luz aqui no Brasil? Parece uma loucura, algo muito distante. Mas, como a gente vai ver, o caminho que liga essa crise, a fatura que chega em casa, é curto e, infelizmente, bem direto. Ok, vamos entender primeiro o que deu início a tudo isso. O primeiro capítulo dessa história, a crise lá no Estreito de Hormuz. E olha, a coisa toda escalou numa velocidade assustadora. Pensa só, no final de fevereiro de 2026, rolam ataques militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Um dia depois, o Irã revida com tudo, drones, mísseis. E no dia seguinte, a consequência drástica. O Irã fecha o Estreito de Hormuz, simplesmente bloqueia a passagem. Aquela avenida da energia que a gente falou, fechada. Bom, e com essa artéria principal fechada, não tinha outro jeito, né? O resultado foi um choque global e imediato nos preços da energia. O mercado sentiu o golpe na hora. O preço do barril de petróleo subiu 9%, o que já é bastante, mas o susto de verdade, o grande problema, veio de outro lugar. O gás natural liquefeito, o tal do GNL. O preço dele simplesmente disparou, quase 40% na Europa, mais de 40% na Ásia, e é nesse número, nesse aumento do GNL, que mora o perigo pra gente aqui no Brasil. Isso, 39% a mais, é muita coisa, é um aumento gigantesco. E quando um combustível tão importante e que é importado sobe tanto assim, bom, aí começa um efeito dominó que afeta economias do mundo todo, inclusive a nossa. Exatamente como Cássio Cardoso Carvalho do Inesc Brasil pontuou, o impacto será principalmente na inflação, por conta do aumento do custo da energia elétrica. Ou seja, esse problema não fica só lá nos gráficos do mercado financeiro, ele vira inflação e aperta o bolso de todo mundo. Certo, então o preço do gás lá fora explodiu. Mas, espera aí, o Brasil não é o país das hidroelétricas, da energia vinda da água? Por que a gente se preocupa tanto com o preço do gás? Pois é, aí que está o nosso ponto fraco. A nossa vulnerabilidade tem a ver com as estações do ano. Olha só que beleza! Quando está chovendo bastante na estação das chuvas, nossos reservatórios estão cheios. Aí, mais de 80% da nossa energia vem das hidrelétricas. É um cenário perfeito, energia limpa, barata e abundante. O problema é quando a chuva para. No período de seca, olha como o gráfico vira de cabeça para baixo. A energia das hidrelétricas cai para menos da metade. E para compensar, a gente precisa ligar outras fontes, que passam a gerar mais de 55% da nossa energia. E a principal delas são as termoelétricas. E aqui a gente conecta todos os pontos. Quando os reservatórios estão baixos, o governo manda ligar as usinas termoelétricas. E adivinha qual é o combustível de muitas delas? Exatamente, o tal do GNL importado. Aquele mesmo que ficou quase 40% mais caro por causa de uma crise lá do outro lado do mundo. E a situação fica ainda mais irônica, para não dizer outra coisa. Porque o Brasil, na verdade, produz gás natural. Só que acontece uma coisa bizarra. A gente pega metade desse gás e injeta de volta nos poços de petróleo para conseguir tirar mais petróleo. Para piorar, não temos gasodutos suficientes para levar o gás que sobra para onde ele é preciso. Qual o resultado? A gente tem que importar GNL, que é caríssimo, principalmente dos Estados Unidos. E agora, a gente chega na parte que dói no bolso. Como é que todo esse problema global, todo esse custo extra, vai parar na nossa conta de luz? A resposta está nas bandeiras tarifárias. É um efeito dominó, bem simples de entender. Passo 1. A crise lá fora acontece e os preços do petróleo e do gás sobem. Passo 2. O combustível que a gente importa para ligar as termoelétricas aqui fica uma fortuna. Passo 3. Para pagar essa conta extra, o governo aciona uma bandeira tarifária mais cara. E o passo final, a conta de luz de todo mundo sobe. Todo mundo já viu essas cores na conta de luz, mas nem sempre fica claro o que significa, né? Pensa num semáforo. A bandeira verde é o sinal livre. A energia está barata de produzir, tudo certo.
A amarela já é um sinal de atenção. E a vermelha? Bom, a vermelha significa que o custo de gerar energia está lá em cima, geralmente porque as termoelétricas, aquelas que usam o gás caro, estão ligadas a todo vapor. E o impacto disso na fatura é bem concreto. A bandeira verde, por exemplo, não tem custo nenhum. Mas vamos pegar um caso extremo, a bandeira de escassez hídrica que a gente teve entre 2021 e 2022. Ela adicionava mais de R$ 14 para cada 100 kWh que a gente consumia. É um aumento pesado, que faz uma diferença enorme no fim do mês. Beleza. O cenário parece complicado, mas a gente está condenado a viver refém disso para sempre? Não. A boa notícia é que existem sim saídas, existem caminhos para a gente ter mais segurança energética. E as soluções já existem, não é ficção científica. Uma delas é o armazenamento em baterias. Sabe a energia do sol e do vento que a gente gera e não usa na hora? Dá para guardar em baterias gigantes como a Austrália e os Estados Unidos já fazem. Outro ponto óbvio, construir mais gasodutos para a gente usar o nosso gás em vez de importar. E tem também o biometano, que é um gás renovável feito a partir de lixo orgânico. O potencial disso no Brasil é absurdo. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A nossa fragilidade diante de crises lá fora não é azar, não é o destino. É o resultado de escolhas que foram feitas ou que deixaram de ser feitas em infraestrutura e política energética. Então a questão é, o Brasil vai finalmente investir para ter mais segurança e autonomia? Ou vai continuar nessa gerranga de ser refém de qualquer problema que acontece do outro lado do mundo, pagando conta? Literalmente